Não tem como nós discordarmos e seguirmos como irmãos. Por quê? Porque todos nós concordamos que nós somos salvos pelo sangue de Cristo, mas nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Se ele é Deus, ele é autoexistente. Se ele é autoexistente, combina para ele o título de Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. Pai da Eternidade, veja só, a eternidade não é um tempo muito longo, como algumas pessoas pensam. A eternidade é a ausência do tempo. E se Jesus é o Pai da eternidade, então antes de existir o tempo e antes de existir a eternidade, ele já existia. Ele já é Deus. Então, discutir a divindade de Cristo mexe num ponto central da fé. Agora, tem que tomar muito cuidado com os irmãos que se tornam adoradores dos judeus e adoradores da cultura judaica. Você está entendendo? Daqui a pouco é Mezuzá, daqui a pouco é a Arca da Aliança, daqui a pouco é Festa da Páscoa, daqui a pouco é Festa de Tabernáculos na igreja, daqui a pouco é o Yom Kippur na igreja, daqui a pouco... E essas festas, elas apontam para Cristo, elas são sombra do que havia de vir, que é Cristo. Nós estamos em Cristo, nós não estamos apegados às sombras. Então precisamos entender o que é o tabernáculo, precisamos entender o que é a festa dos tabernáculos, a festa das semanas, a festa da Páscoa, a questão do sacerdote, tem um monte de pastor hoje em dia fantasiado de judeu no culto cristão. No culto cristão, o pastor fantasiado de judeu, carregando um solidel na cabeça, que é o kippá, carregando um manto, que é o talit, que é aquele, como vou dizer, um echarpe, um chale, né? Que fica sobre a pessoa, e achando, e se achando por causa disso daí. Você está entendendo? Então, a Bíblia, ela diz o seguinte, ó, 2 Coríntios 3,7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio com glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo de número 8. Porque se o ministério da condenação veio com glória, e em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E aí ele vai continuar o texto falando o seguinte, ó, nós não somos como Moisés que punha o véu sobre a face. Nós não usamos esse echarpe. Nós cristãos, esse texto está dizendo assim, nós não somos como Moisés que tem que usar véu, os homens, para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação, tanto que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, não sei se você sabe, quando na sinagoga a pessoa vai ler o Antigo Testamento, que para nós é o Antigo Testamento, para eles enfim, é a Bíblia. Quando eles vão ler, eles precisam colocar esse echarpe. Esse, como você falou? Chale. Chale de oração, talit, né? Então, o versículo 14 diz assim, pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo isso foi removido. Em Cristo isso foi removido. Você não precisa de véu, de chale, de echarpe, de capa, de nada disso. Versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu continua sobre o coração deles. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, quando você veste aquele negócio, é que eu estou sem a jaqueta aqui, senão eu ia fazer. O pano cobre a sua cabeça, mas também cobre o teu coração aqui. Porque ele vem aqui, tem até um negocinho de prender aqui os mais moderninhos. Não, os mais tem um negocinho aqui de abotoadura. Aí, o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, quando eles vão ler, esse véu está sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, esse véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor está a liberdade, não sei o que, vocês lembram desse texto. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito. Todos nós sem véu, sem echarpe, sem talit, sem nada, na raça, com a cara limpa. Você está entendendo?
mexer na divindade de Cristo deixa de ser nosso irmão. Deixa de ser nosso irmão.